Muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para as senhoras e senhores deputados. Nesse momento, senhoras deputadas e senhores deputados, suspendo a presente sessão para ouvirmos o magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor José Fernando Fragali, conforme o requerimento número 3612/2025, aprovado por esse plenário no dia 23 de setembro do corrente ano, para esclarecer fatos relativos à administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Para as senhoras e senhores entenderem como será a nossa dinâmica, o professor Fragali poderá utilizar, pelo tempo regimental de até 30 minutos, uma explanação. Logo em seguida, encerrada a exposição do reitor, o senhor deputado Alex Brasil, autor do requerimento, formulará suas perguntas pelo prazo de até 15 minutos. Na sequência, o magnífico reitor terá ao mesmo tempo concedido ao autor do requerimento para prestar os esclarecimentos sobre as perguntas formuladas. Sendo assim, convido o professor Fragali a fazer o uso da tribuna. Prezada deputada, prezadas deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e também a todos os aqui presentes e as pessoas que nos assistem nas mídias sociais da ALESC. A todos e todas, boa tarde. É sempre uma honra estar nessa casa representando a Universidade do Estado de Santa Catarina, a nossa UDESC. Nessa oportunidade de poder me dirigir a tão nobre audiência, que inclui as deputadas e deputados, além de todos que nos assistem, presencial ou remotamente, começo esta minha fala pelo fato que mais importa, pela grandeza e relevância da UDESC, como instituição e como patrimônio dos catarinenses, e por quanto ela tem contribuído nestes últimos 60 anos, todos os dias, pelo desenvolvimento de Santa Catarina. No início desse chamamento, por parte da ALESC, cumpre lembrar que a Universidade do Estado de Santa Catarina é a única universidade pública mantida pelo Estado de Santa Catarina. Exatamente neste ano de 2025, a UDESC está celebrando os seus 60 anos. 6 décadas formando profissionais, produzindo ciência de qualidade e, através das nossas ações de extensão, levando soluções para a vida de milhões de catarinenses em todas as regiões do nosso Estado. Os resultados dessa trajetória são concretos e objetivos. Em abril deste ano, a UDESC obteve nota máxima no Índice Geral de Cursos do MEC, avançando para a 21ª colocação entre as mais de 1.000 instituições de ensino superior do país e 240 universidades e institutos federais avaliados, e alcançando a 4ª posição entre as universidades estaduais. Na graduação, subimos do índice 3,29 para o índice 3,60. Na pós-graduação, mantivemos desempenho elevado com nota 4,65 no mestrado e 4,84 no doutorado. Todos esses índices têm nota máxima igual a 5. Em avaliações específicas, cursos como Medicina Veterinária da UDESC em Lages, a Engenharia Civil da UDESC em Joinville e a Fisioterapia do Cefid aqui na capital alcançaram o conceito 5 no ENADE, tendo a sua excelência reconhecida nacionalmente.
Hoje, a UDESC opera uma estrutura multicamp com 13 centros de ensino distribuídos em 10 cidades, uma presença capilar que nos permite atender vocações regionais em tecnologia, saúde, artes, agronegócio, formação de professores e gestão pública. Essa descentralização não é um slogan apenas, é um desenho institucional que aproxima ensino, extensão e pesquisa das necessidades reais de cada região. A UDESC já nasceu com essa característica multicamp. Na sua origem, criada por decreto do visionário governador Celso Ramos, em 1965, nossa universidade foi construída a partir da união de 3 faculdades isoladas: a FAED, nossa Faculdade de Educação, a ESAG, a nossa Escola Superior de Administração e Gerência, e a FEG, hoje o CCT, Centro de Ciências Tecnológicas, nossa então Faculdade de Engenharia. Nesses 60 anos, crescemos muito em escala e complexidade. Em março de 2025, a UDESC registrava cerca de 13 mil estudantes matriculados, 60 cursos de graduação e 60 de pós-graduação, apoiados por 406 laboratórios e uma rede de bibliotecas e espaços de inovação que sustentam a prática acadêmica e a transferência de conhecimento. Esses números não são abstrações, são salas cheias, grupos de pesquisas ativos, empresas atendidas, produtores rurais assistidos, pacientes reabilitados, professores formados. Me permitam agora fazer uma passagem de slides com alguns números da nossa instituição. Podemos ver aqui a UDESC no mapa, distribuído nas 10 cidades do estado. Somos 7 campi, 13 centros em 10 cidades catarinenses. Nossos números, nós temos 6,3 milhões empregados em ação de extensão, 183 milhões reinvestidos pela UDESC na economia local por meio da contratação de serviços e produtos disponibilizados por cerca de 1.600 fornecedores, todos de Santa Catarina, 3,8 milhões investidos no período em pesquisa e pós-graduação, quase 40 milhões em bolsas e auxílios, quase 13 milhões em obras e infraestrutura. Nós somos 13 centros de ensino, 30 polos de educação à distância, 46 laboratórios, como falei, os 60 cursos de graduação, 60 de pós-graduação, cerca de 14 mil estudantes, quase 1.800 professores e técnicos, 900 e quase 1.000 projetos de pesquisa, quase 400 projetos de extensão, 11 bibliotecas. Alguns dos nossos programas de bolsas, destaco aqui o Programa de Mobilidade Internacional, o PROME, Programa de Apoio à Cultura, o PROCULT, enfim, programas em todas as áreas de conhecimento. Aqui nossos rankings, como eu já falei, nota máxima em alguns cursos, 21ª colocação entre 240 universidades, 4ª posição entre 38 estaduais. São índices que nos honram muito, muitíssimo. A UDESC está entre as melhores, é a 9ª melhor universidade estadual do país, pelo ranking da Folha, é o outro ranking onde nós somos bem classificados, e estamos listados no Times Higher Education de 2025, entre as 70 universidades brasileiras ali listadas. Nós mantemos convênio com cerca de 130 instituições de pesquisa, de ensino, na América, na África, na Ásia e na Europa. Nós temos 860 estudantes realizando intercâmbio, apoiados por nós, 300 parcerias ativas com organizações de diferentes setores e patentes de cultivares, marcas e softwares, isso tudo registrado em 2024. Na foto, junto com o governador Jorginho Melo, em Chapecó, no lançamento do nosso núcleo do leite, lá em Pinhalzinho, onde nós assinamos destinação de recursos para apoiar esse núcleo do leite. Aqui, rapidamente, os campi que nós temos em Florianópolis, com os cursos aí listados, em Joinville e São Bento do Sul, no norte do estado. Aqui,
Em Lages, na região serrana, o nosso CAV. Na região oeste, Chapecó e Pinhalzinho, né? Na região do Alto Vale, Ibirama e Balneário Camboriú, né? Alto Vale e o Vale do Itajaí. Em Laguna, na região sul, estamos presentes. E em Caçador, no meio oeste, também estamos presentes. São os nossos 7 campi. Algumas iniciativas da nossa parte, destaco, a Laboratório de Análises Genéticas é a única instituição pública do Estado que faz testes de paternidade pelo DNA, né, com recursos da UDESC e hoje com recursos também do Tribunal de Justiça. A Clínica Escola de Fisioterapia, aqui no nosso Cefid, e o Núcleo Extensionista Rondon, né, que faz ações em todo o estado de Santa Catarina. Né. O Núcleo do Leite, já falado, né, o Laboratório Oficial da Análise de Sementes, o LASO, lá em Lages, e o Hospital de Clínica Veterinária, lá também em Lages. São alguns dos nossos destaques. Aqui, um número de laboratórios, né, nós somos 409, que suportam, né, a pesquisa, o ensino e a extensão em várias áreas de conhecimento. Destaco também o nosso MESC, aqui no centro da capital, né, que é criado e mantido pela UDESC, é um espaço dedicado à cultura e à história da educação do nosso estado. Convido a todos a visitarem o MESC, que fica aberto, inclusive, aos sábados. Algumas publicações que nós temos feito, né, algumas iniciativas na área de empresas, né, destaco a ESAG Ventures, né, lá na nossa ESAG, e as empresas júniores, né, tem a ESAG Júnior, tem a Convex em Joinville, tem a Inventorium aqui no nosso Centro de Artes, enfim, são 14 empresas júniores formando novos empreendedores. Tá? Outras iniciativas importantes, o Octa Fashion, que é a maior vitrine de moda, né, desenvolvida pelos nossos estudantes do curso de moda no nosso CEART. Nós temos 3 planetários, 2 fixos e 1 móvel. Os fixos são em Pinhalzinho e São Bento do Sul, o móvel em Joinville. Temos 3 Rádio Desk FM, mantendo programas na área de educação em Joinville, em Lages e aqui na capital. Né? Esses são os nossos contatos, esses são os nossos dados. Permitam-me continuar, né? Eu quero sublinhar um ponto que nos é muito caro e que dialoga com a missão desta casa. A UDESC é, por vocação e por prática, uma universidade genuinamente catarinense. Entre os nossos mais de 13 mil alunos, cerca de 67% nasceram em Santa Catarina. E quando consideramos também os residentes, chegamos próximos de 80%. Portanto, 4 em cada 5 estudantes que formamos são catarinenses. Gente que fica aqui no estado, empreende aqui no estado, pesquisa e faz a nossa Santa Catarina avançar. Sabemos que a ciência que impacta a vida das pessoas nasce majoritariamente nas universidades públicas. É um fato. Estudos e levantamentos de referência mostram que mais de 95% da produção científica brasileira, registrada em bases internacionais, vem das universidades públicas. Investir na UDESC, portanto, nunca foi despesa. A estratégia de desenvolvimento é transformar conhecimento em produtividade, inovação e qualidade de serviços públicos. E essa estratégia tem se traduzido em parcerias concretas. Apenas em 2025, firmamos iniciativas com o governo do estado por meio da Secretaria da Educação. Doaremos livros de inglês para todas as escolas estaduais de ensino médio. São cerca de 16,7 milhões em materiais que chegam à ponta onde está o aluno. Também destinamos cerca de 21,5 milhões para viabilizar a compra de ônibus escolares por todo o estado. Porque os estudantes da rede estadual de hoje serão, amanhã, os nossos futuros calouros na nossa UDESC. Isso é política pública integrada, que olha para a trajetória do estudante do ensino médio até a universidade, e não apenas para etapas isoladas. A UDESC, senhoras e senhores, é uma ferramenta do desenvolvimento catarinense. Quando a universidade está forte
e ela está forte, Santa Catarina está cada vez mais forte, como o Estado está cada vez mais forte. No agronegócio, desenvolvemos pesquisas que elevam a produtividade, a sanidade e a rastreabilidade animal. Na saúde, o nosso Cefid e os nossos cursos de enfermagem e fisioterapia formam profissionais que sustentam a atenção básica e a reabilitação no Sistema Único de Saúde. Na engenharia, a contribuição da UDESC no Alto Vale e em Joinville, e também em Balneário Camboriú, impulsiona cadeias e indústrias locais, indústrias inteiras. Nas artes e no design, criamos valor cultural e econômico, fortalecendo economias criativas e vocações regionais. Isso tudo acontece porque a UDESC combina formação de qualidade, produção científica e extensão, aquela ponte que leva a solução do laboratório para a comunidade. Feita essa apresentação necessária, permitam-me dizer que eu gostaria de ter sido convidado para essa conversa pelos dados e fatos que eu expus acima e pelo grande momento que estamos vivendo na UDESC, com uma série de ações, muitas inéditas, em cada uma dessas frentes que acabei de citar. Mas, infelizmente, sabemos que não foi esse o motivo do convite. Também, me permitem dizer, é frustrante para um professor de física, como eu, para alguém que passou a vida em sala de aula, trabalhando para o avanço da sociedade, perceber que a era da desinformação, tão característica do uso irresponsável das redes sociais, já compete em impacto com a era da informação e atinge a todos nós e as nossas instituições. Nas redes sociais, em discursos sempre inflamados, a desinformação que rende cliques é espalhada sem qualquer remorso. Caras deputadas, caros deputados, a lista de desinformação da qual a UDESC foi vítima recentemente é grande. E por isso é que estou aqui, presencialmente, para esclarecer quaisquer dúvidas sobre quaisquer uma das questões que foram levantadas, incluindo as questões que já esclarecemos em nota pública. Penso que, o intuito das deputadas e deputados desta Casa é cumprir a importante missão constitucional de fiscalizar as instituições do Estado. Antes do julgamento, devemos verificar, checar, solicitar, dialogar e ouvir, não por respeito ao reitor, ou por essa gestão, ou por qualquer outra que me antecedeu, mas a marca, a história, o legado e a importância da UDESC merecem o máximo respeito de todos nós e não apenas dos que estão lá trabalhando todos os dias. A falta de apuração, o pré-julgamento, somados à sedução de engajamento midiático que determinados temas entregam, podem ter consequências terríveis e irreparáveis para instituições e pessoas. Talvez a tragédia que nos abateu na nossa co-irmã, a UFSC, no ano de 2018, e que teve um final trágico com o suicídio do reitor Luiz Carlos Cancellier, não tenha nos ensinado o suficiente. Sempre é bom relembrar fatos que atingem diretamente as nossas universidades. Ainda há poucas semanas, uma professora municipal aqui de Florianópolis foi apedrejada e um professor de artes foi cruelmente espancado em meio a um conflito que envolvia, além da comunidade escolar, muita desinformação. Nos dias que antecederam essas agressões, não faltaram discursos inflamados de políticos e influenciadores em busca de engajamentos através desse mesmo viés temático. Como professor da UDESC há 31 anos, na qualidade de reitor eleito, eu não permitirei que a Universidade de todos os catarinenses seja palco de mais uma guerra que tenta reduzir o mundo a uma demarcação de campos ideológicos. Nossa pauta são os temas que guardam uma relação verdadeira com o ensino, com a ciência e com o desenvolvimento de Santa Catarina. É preciso entendermos qualquer universidade pública é inexoravelmente um espaço de diversidade. Como reitor,
e como um moderado, convicto e praticante que sou, acostumado às críticas à direita e à esquerda do espectro ideológico, por conta dessa moderação militante que exerço, meu compromisso é sempre com o rito institucional. Demandas sobre ações afirmativas, uso de espaços, processos administrativos, tudo tramita pelos órgãos colegiados da universidade, que tem representação de todos os centros e de todas as categorias funcionais. E também contamos com assessoria jurídica. Não é a vontade do reitor que prevalece, é a vontade da comunidade universitária dentro da lei. É assim que preservamos a nossa tão importante autonomia universitária e a segurança jurídica. E é assim que estamos conduzindo cada um dos pontos que, por vezes, chegam às redes com narrativas distorcidas. Desde o início da nossa gestão, temos empenhado nossos melhores esforços na ampliação do diálogo com o governo do Estado, com excelentes resultados até agora. De modo que já não é exagero dizer que obtivemos na nossa gestão, e, portanto, nesse governo que está em curso, algumas das maiores conquistas na relação entre a UDESC e o governo do Estado em todos esses 60 anos. Pelo que faço uma menção especial ao nosso governador Jorginho Melo e aos secretários de Estado envolvidos, com aqueles com quem temos maior relação e mais reuniões. Cito, em especial, a secretária da Educação, professora Luciane Sereta, o secretário Cleverson Sivert da Fazenda, o secretário Vano Boing da Administração e o secretário Kennedy Nunes, joinvilense como eu, fomos vizinhos do mesmo condomínio lá em Joinville, o chefe da Casa Civil. Poderia citar também cooperações feitas, que estamos em tratativas com o secretário da Inovação, o Suí, Edgar Suí, o secretário da Pesca, Tiago Frigo, e tantos outros, secretário da Agricultura, EPAGRE, FAPESC, enfim, temos relação com todos os órgãos do Estado. Temos trabalhado juntos, diligentemente, pelo alinhamento em torno dos interesses que são de toda a Santa Catarina. Sabemos que essa defesa é desnecessária para quem conhece a UDESC de verdade. E, ao mesmo tempo, no entanto, ela pode ser útil para quem a ignora. Quem ignora a sua realidade e, por qualquer outro motivo de conveniência, prefere se manter nesse desconhecimento. Mas, para além dessa defesa, a nossa agenda sempre é muito positiva. Temos trabalhado para ampliar a integração com as políticas públicas do Estado. Queremos mais estudantes catarinenses nas nossas salas, mais professores formados para a rede, mais tecnologias transferidas para a nossa cadeia produtiva, mais cultura e mais saúde nas comunidades. Para isso, contamos com essa casa, com a sua defesa da UDESC nos debates públicos, com a alocação responsável de recursos e com respeito às condições que nos permitam chegar à excelência já reconhecida pelo MEC. Para finalizar essa breve introdução, fica aqui para todos um convite formal. Nossa reitoria e todos os nossos centros de ensino estão de portas abertas para receber cada deputada, cada deputado, individualmente ou em comissões, para imersões técnicas e visitas temáticas. Como, aliás, já temos recebi o deputado Marcos da Rosa no meu gabinete, e o deputado Marquito, a deputada Luciane Carminati, enfim, todos estão convidados para nos conhecer. Querem ver reabilitação na prática? Vamos ao Cefid. Querem acompanhar pesquisa e engenharia aplicada? Vamos a Joinville. Querem conhecer inovações em produção animal e vegetal? Vamos a Lages, vamos a Pinhalzinho, vamos a Chapecó. Querem ver como a arte e o design impactam mercados e territórios? O SEART está à disposição. A UDESC é de Santa Catarina e Santa Catarina está na UDESC. Encerro o meu pronunciamento destacando a importância da UDESC ao longo das 6 décadas de sua existência. O destaque que Santa Catarina tem hoje no Brasil muito se deve ao que a nossa Universidade Pública Estadual, a UDESC, realizou ao longo destes 60 anos. A formação de profissionais altamente qualificados, tanto nos cursos de graduação como nos cursos de pós-graduação, a realização de pesquisas de ponta,
o desenvolvimento de novas tecnologias e a garantia de entrega de serviços públicos essenciais para as pessoas do Estado de Santa Catarina é a marca da nossa UDESC. Parafraseando o governador Celso Ramos em seu decreto de criação da UDESC, não é possível obter crescimento econômico, crescimento social, crescimento tecnológico, crescimento cultural, crescimento educacional, crescimento artístico e crescimento esportivo sem uma educação superior forte e dinâmica. É isto que a UDESC devolve para Santa Catarina desde a sua criação. É isto que a UDESC continuará entregando aos catarinenses. A UDESC a gente leva para a vida. Muito obrigado. Senhor presidente, se o senhor me permite um último minuto, eu queria, nessa tribuna, ontem faleceu um nosso colega, professor Eduardo Jara, que é da nossa ESAG, é um professor muito envolvido com a educação, principalmente com a educação financeira das crianças. Então, eu queria também aproveitar esse minuto aqui no púlpito e render uma homenagem ao meu amigo, ao nosso amigo, professor Eduardo Jara, que já está fazendo muita falta na nossa instituição. Ok, professor Fragali, conceda a palavra ao senhor deputado Alex Brasil pelo tempo de até 15 minutos. Também gostaria de saudar aqui um pedido feito pelo meu amigo e irmão deputado Maurício Codilac, a presença do vereador Silvio de Nova Trento. Seja muito bem-vindo, vereador. Vamos lá. Senhor reitor, senhor presidente, nobres colegas deputados, povo catarinense que nos acompanha nessa tarde. Ao saudar o nosso magnífico reitor, manifestamos nosso compromisso inabalável em defender a UDESC, rechaçando de forma peremptória qualquer tentativa de instrumentalização dessa instituição, cujo legado e fortalecimento temos o dever irrevogável de garantir. A sua convocação, nobre reitor, não é um ato isolado, mas um fruto de muitos questionamentos recebidos, ao qual hoje só está tendo a oportunidade de deixar tudo passado a limpo. Ela decorre de uma série de decisões que têm gerado profunda perplexidade e preocupação, não apenas nessa Casa Legislativa, mas também em toda a sociedade. Queremos entender os rumos que a UDESC está tomando sob a sua gestão, queremos entender se a universidade ainda serve ao propósito de produzir conhecimento e formar cidadãos qualificados, ou se está sendo transformada em um centro de formação ideológica de esquerda. Falo do plural porque não estou aqui em causa própria. Eu já me formei e tenho as minhas graduações. Eu estou aqui representando o povo catarinense e cumprindo minha obrigação parlamentar de fiscalizar e zelar pelas instituições do nosso Estado, sobretudo a tão importante Universidade Estadual de Santa Catarina. Recentemente, o governador Jorginho Melo fez um vídeo denunciando o edital do programa de pós-graduação da CIART da UDESC. Nesse edital estavam previstos, entre outras cotas, sem previsão legal ou normativa da universidade, cotas para pessoas oriundas dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, o que considero realmente um absurdo. Tiram-se vagas de alunos catarinenses para dar a alunos de outros estados. O catarinense que paga seus impostos tem que pagar pela educação de pessoas de outros estados. Isso é revoltante. Em primeiro edital, nesse sentido, foi publicado em 17 de dezembro de 2024 e ganhou bastante repercussão na época. Entretanto, não temos conhecimento de alguma medida que tenha sido tomada pela reitoria da UDESC para anular aquele edital ou impedir que essa situação viesse a se repetir. E ela se repetiu. Em julho desse ano, de 2025, foi promulgado um novo edital, o 0010 de 2025. Novamente, a pós-graduação da CIART, repetindo as cotas ilegais do edital 0050 de 2024. Repito, não foi o primeiro edital, foi o segundo, com as mesmas políticas de cotas absurdas. E, novamente, o que a reitoria fez sobre isso?
Até que, em setembro desse ano, o senhor governador Jorginho Melo publicou um vídeo denunciando essa afronta aos pagadores de impostos catarinenses. Qual foi, então, a medida da reitoria? Uma nota pública? Apenas uma nota pública? Não temos notícia de nenhum procedimento administrativo interno aberto para apurar as possíveis ilegalidades desse edital da Ciarte. Ora, se houve nota pública, logicamente entendemos que o reitor tomou conhecimento dos fatos, gerando o questionamento. Se o reitor sabe do que está acontecendo, qual procedimento está sendo tomado? Qual o pensamento do reitor sobre essas cotas ilegais? Qual o embasamento legal que mais de 60% das vagas do referido edital sejam destinadas às ditas ações afirmativas? A UDESC adota comportamento ideológico distante dos valores catarinenses, que são de meritocracia. 60% das vagas desses editais não são para os mais bem classificados, mas para pessoas que se enquadram em alguma ação afirmativa sem qualquer justificativa. Ação afirmativa para pessoas de outros estados, pagos com o dinheiro do catarinense. O único critério minimamente aceitável de cotas em universidade pública deveria ser o de renda e da origem da escola pública. Claramente, não há embasamento legal para as cotas da Ciarte. E se não há embasamento legal, são ilegais e devem, no mínimo, serem investigadas pela administração da universidade. Os editais poderiam ter sido anulados, não foram. Tudo isso pode vir a caracterizar conivência dessa reitoria, e é por isso que nós queremos ouvir o nosso reitor. Mais do que conivência, pode estar existindo um apoio a esse tipo de política. Aqui nós temos um verdadeiro paradigma. Enquanto a nota pública declarou que essas cotas adotadas pela Ciarte, abre aspas, não corresponde a uma política institucional da UDESC e não deverá constar em futuros processos seletivos da universidade, foi votado no último dia 7 de outubro, semana passada, no Conselho de Administração e Planejamento da nova política de cotas da UDESC. E agora vocês vão entender por que a gravidade disso aqui. Sabe o que diz essa nova política? Não vai ser só isso que vai ter de cota. Nós vamos ter cotas para pessoas presas, cotas para refugiados, cotas para retirantes, cotas para trans, cotas para quilombolas, cotas para o MST, ou seja, mais de 50% das vagas são para esse tipo de gente. E a meritocracia que prevalece, sempre prevaleceu e faz do estado de Santa Catarina um dos estados mais buscados para querer se viver, com maior qualidade de vida, com maior aprendizado, com maior riqueza em tudo que se presta a fazer. Então, diante dessas cotas, ficam para as outras cotas que, se o candidato cotista tiver nota para ser aprovado na ampla concorrência, ele não constará nessa cota. Querem destruir totalmente o mérito, porque enquanto não colocar todo mundo que está numa situação como essa e desfazer a meritocracia de quem estudou, teve condições de abster das suas inúmeras renúncias, porque quem passa em concurso público ou quem passa no vestibular é recheado de renúncias. A pessoa renuncia ao prazer momentâneo, a pessoa renuncia à convivência familiar, a pessoa renuncia a sair de casa para conseguir passar num concurso desse. E não é o que está acontecendo nesse momento, pelo menos não pela visão de quem está criando essas cotas. Ou as cotas fazem parte da política institucional, ou elas não fazem, porque a nota diz uma coisa e o conselho diz outra. Porque a nota pública está sendo contraditória justamente com a realidade dos fatos. Qual é o posicionamento, então, da reitoria perante isso que está acontecendo na UDESC? Importante ainda destacar que os editais de vestibular de verão da UDESC estabeleceram cotas para critérios de raça em desconformidade com a resolução número 017 de 2011 do CONSUNE, sob cotas e sem respaldo em qualquer outra norma estadual. Ou seja, a própria reitoria vem reiteradamente subvertendo a política de cotas e forçando a sua vontade às margens da legalidade. E agora tentam ampliar mais ainda as cotas, com as novas políticas adotadas pelo último Conselho. Sabe que o que mais nos preocupa? A nova política de cotas não se restringirá ao ingresso de alunos da universidade, mas será aplicada também em todas as contratações da universidade, tanto para professores como técnicos. Senhor reitor, com todo respeito, isso era para ser brando, soa como um flagrante ilegalidade. A competência para legislar sob normas de concurso público e regime de servidores é matéria de lei. E essa casa aqui é quem cria as leis. Então, sobre as normas do concurso público, não temos como fazer que uma resolução criada pelo corpo docente, pela universidade, desrespeite esse parlamento. Porque se o parlamento não criou isso,
não é um grupo de dentro da universidade que vai definir o que é lei nesse Estado. E é por isso que essa casa tem competência hoje para colocar isso em debate. Quem é que está criando cota e baseado em que tipo de lei? Ou seja, estamos substituindo os melhores professores pelos professores mais diversos, já que o que prevalece aqui não é mais o mérito e o conhecimento de cada professor ou cada técnico. Esse posicionamento de clara motivação ideológica é contrário aos valores catarinenses do trabalho, do esforço e do mérito. Ora, a Universidade do Estado de Santa Catarina deve representar os nossos valores e não trabalhar ativamente para subvertê-los. Mais do que isso, essa nova política de cotas foi proposta por uma comissão especial de estudo sobre políticas de cota, ao qual foi nomeada pelo próprio reitor. No mínimo, senhor reitor, é uma postura contraditória. Se a reitoria é sensível à opinião pública, a ponto de recuar em uma proposta porque insiste em outra, ainda mais controversa logo em seguida. O que guia as decisões da UDESC? O debate acadêmico isento ou uma cartilha ideológica pré-definida? Sabe qual a justificativa da UDESC para a criação dessa nova política? Senhor presidente, nobres colegas deputados, os senhores não podem acreditar nisso, mas o argumento deles é que, se o parlamento catarinense não legislar sobre o tema, eles, diante da autonomia deles, o farão por nós. Então, na visão de quem está fazendo isso, deixa claro que esse parlamento não serve para eles, que eles criam suas próprias regras internas e esse parlamento não serve mais para dizer quais são as leis do Estado de Santa Catarina. E vão além, afirmam que, se não houver regulação de cotas por meio do parlamento, é eles, exatamente eles, que vão fazer. Ou seja, estão usurpando as funções da Assembleia Legislativa, estão se colocando como fiscais e corregedores dos deputados. Porque, já que a gente não faz, eles fazem. Isso é inaceitável. Ninguém votou nos membros dessa comissão, eles não representam o anseio do povo catarinense, eles não têm legitimidade para propositalmente usurpar a competência da Casa do Povo. Aliás, o tema de cota está, sim, sendo discutido nessa casa. Estamos discutindo sobre a proibição de se estabelecer cotas absurdas como essas, porque este é o anseio da maioria da população, ao qual colocou os parlamentares aqui dentro. Já propus o PL 183 de 2025, visando impedir as cotas relacionadas a gênero. Já existem outros PLs e PEC abordando o tema das cotas, e a verdadeira discussão que deve ser feita é, não se devemos ampliar as cotas, mas se devemos mantê-las ou extingui-las das já existentes. A UDESC não apenas subverte e usurpa a vontade do povo catarinense com essas cotas, como pauta propositalmente o debate no objeto errado, com clara motivação ideológica. Diante de todos esses fatos, faço 3 questionamentos ao nosso reitor. O reitor tomará alguma medida administrativa para anular os editais da CIART? Se já tomou, quais foram? Irá responsabilizar os agentes públicos envolvidos nessas situações? O reitor apoia a nova política de cotas? O reitor irá tomar alguma medida para suspender o processo de votação da nova política de cotas do Consune, do dia 23 deste mês? Senhor reitor, infelizmente a motivação ideológica dos atos universitários não se resume à grave situação de cotas. Temos recebido outras denúncias que apontam para um aparelhamento ideológico da UDESC para a extrema esquerda. Não é justo que o dinheiro do pagador de impostos catarinense, em sua esmagadora maioria conservadora, seja usado para fomentar ideias totalmente contrárias aos seus valores. Mais do que isso, é uma violação dos princípios da administração pública e do próprio método científico que deveria ser ideologicamente neutro. Deixe-me citar alguns fatos públicos e notórios. No início do ano, enviei ofício questionando o discurso dado pelo professor Reinaldo Lon, onde fez duras críticas sobre a questão envolvendo o 8 de janeiro, chamando todos de golpistas e manifestantes que lá estavam presentes. Qual a pertinência dessa fala para uma formatura da UDESC? Se é esse o conteúdo do discurso de formatura, qual será o conteúdo em sala de aula? Essa fala do professor, além de passar impune, não é isolada. O pró-reitor da administração, indicado pelo reitor, afirmou categoricamente na penúltima reunião do Conselho que a luta pela descriminalização do aborto faz parte da luta da universidade. A universidade luta por uma pauta. Essa pauta envolve a questão de liberar o homicídio. Qual o sentido de uma fala dessas dentro de uma reunião de Conselho Administrativo de Planejamento? Fica evidente que o planejamento universitário passa pela imposição de uma pauta ideológica que é contrário aos anseios dos catarinenses.
Essa verdade fica escancarada ao observarmos todas as notícias de manifestações políticas dentro da universidade, quando são alinhadas à esquerda ou à extrema esquerda. Veja, a UDESC proibiu reuniões de ensino bíblico no CEART, ao mesmo tempo que obriga exposição e conclama os jovens a serem um Che Guevara de 2025. Che Guevara, que foi um guerrilheiro revolucionário antidemocrático que fuzilava opositores, inclusive homossexuais, responsável pela instauração de uma ditadura de mais de 50 anos hoje numa cidade que era próspera, num país que era próspero como o país de Cuba. Então, hoje, nós temos a universidade incentivando a esse tipo de encaminhamento. A Bíblia não pode, mas Che Guevara pode. A Bíblia não pode, mas crianças tocando mulheres nuas podem. E aqui todos os dados que eu estou falando, eu não estou passando slides, eu não estou passando vídeos, mas cada fala minha era acompanhada de um slide e um vídeo. Como o meu tempo ficou limitado a 15 minutos, eu estou abrindo mão disso, mas eu tenho como provar e comprovar tudo que eu estou falando aqui, inclusive de crianças tocando mulheres nuas dentro da universidade. Como essa notícia foi publicada pela própria UDESC, se isso não é aparelhamento ideológico, eu não sei o que é. Aliás, sobre a proibição de reunião de ensino bíblico, a UDESC emitiu outra nota pública, dizendo que não proíbe essas atividades. Porém, e eu tenho áudio sobre isso, em uma reunião entre a reitora do CEART com alunas responsáveis pelo grupo de estudo bíblico, registrada em áudio, a diretora afirma categoricamente que esse tipo de reunião está proibido lá no CEART, assim como em toda a UDESC. E caso aconteça, os seguranças da UDESC irão dispersar a reunião e as alunas podem sofrer sanções por parte da universidade. Há uma clara motivação ideológica nos atos da universidade. Todas as placas, pichações e manifestações de cunho político dentro da universidade, que temos notícia, são sempre de extrema esquerda. É notório de conhecimento geral e amplo que os atos de extrema esquerda se transformam muitas vezes em balbúrdia, inclusive em reuniões do Conselho Administrativo da universidade, ao qual eu também tenho um vídeo sobre isso. Me dá mais um minuto para finalizar, presidente. Qual o posicionamento, então, do reitor para evitar que esse tipo de abuso aconteça? A percepção que temos aqui de fora é que nossa universidade foi cooptada por grupos ideológicos. Por isso, pergunto ao senhor reitor em encaminhamento à apuração desses fatos. Abriu sindicância para investigar? O senhor reitor, considerando que a UDESC tem um orçamento de R$1 bilhão anuais, questiona por que o muro da universidade, localizado na sede principal da UDESC, na divisa com a rodovia Ademar Gonzaga, em frente ao supermercado, permanece caído e sem reparos há mais de 6 meses. Me causa tristeza e espanto ver uma instituição com orçamento bilionário não conseguir manter o mínimo de conservação e manutenção em suas estruturas, ao mesmo tempo que investe tanto tempo em energia e pautas ideológicas. Como representante do povo catarinense, devo ressaltar que existe um interesse muito maior em manter a nossa universidade conservada, segura, limpa e meritória, do que as pautas ideológicas que parecem ter prioridades na atual reitoria. Falta 2 parágrafos, me dá só mais um minuto, presidente. Por fim, quero questionar sobre a possível desrespeito à coisa julgada. E esse é um tema muito relevante que eu gostaria do pronunciamento para o reitor esclarecer. Nos foi informado que houve um processo administrativo para a destituição do diretor do centro do SESMO, Centro de Ensino Superior do Meio-Oeste, que acabou sendo judicializado e foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao qual o diretor foi mantido no cargo. Apesar disso, foi aberto um segundo processo dentro da UDESC, iniciado pelo senhor reitor, com o mesmo objetivo, tentando destituir o diretor do SESMO. Apesar desse fato já ter sido objeto de decisão judicial, a UDESC está se colocando acima da justiça. Seria esse o motivo? Por que tanta insistência nessa matéria e ignorar uma decisão judicial que já transitou em julgado? Senhor reitor, quero então aqui reafirmar mais uma vez o meu agradecimento por ter despendido o seu tempo para vir até aqui prestar os devidos esclarecimentos, na confiança de que, diante da sua gestão, nossa universidade não se tornará um centro ideológico de esquerda, onde a pluralidade de ideias prevalecerá e os catarinenses pagadores de impostos serão respeitados. Muito obrigado. Ok, conforme o regimento interno, nós teremos agora a possibilidade da manifestação do reitor para responder o deputado Alex Brasil. Então, em comum acordo aqui, chegamos ao tempo de 10 minutos, até porque nós temos a ordem do dia às 16 horas. Então, vamos combinar com os senhores deputados, conforme o horário vai passando, a gente vai organizando a questão dos tempos. Então, 10 minutos, professor Fragali. Primeiro, quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Alex Brasil, pela oportunidade de colocarmos de maneira clara qual é o posicionamento, né?
Anotei algumas questões aqui, né, e penso que vamos atender a todas as suas questões, né. Vou começar pela questão do edital do SEART, né, que foi objeto, creio, da sua primeira pergunta. Apenas um esclarecimento, né, esse edital, ele tem, a primeira versão dele ocorreu em 2017, né, não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência, e ele foi reeditado em 2017, por óbvio, não era a nossa gestão, né, e o último edital foi, então, o de 2024, né, que se encerrou e, portanto, ele se encerrou totalmente e não vai ser reeditado, né. Eu fiz reunião com a equipe do SEART e, então, já está definido, né, que o edital não será reeditado. Acho que essa minha resposta atende a dúvida de Vossa Excelência, né. Quanto à questão das ações afirmativas, é necessária uma explicação bem clara, né. Ela não está aprovada ainda na universidade, né. Ela não é o objeto ainda final. Ela foi discutida primeiro, né. A nossa ação afirmativa, ela iniciou-se em 2011, né. Em 2011, é a primeira versão, né. Eu era membro do Conselho Universitário, votei a favor, e ela era restrita, né, às questões de raça, negros e pardos, e indígena e escola pública. Ela foi feita uma reformulação mínima em 2014, e em 2019 foi feita uma comissão para estudar, para reformular e estender, uma vez que, desde 2011 até 2019, onde começou essa comissão. Então, não fui eu que nomeei a comissão, né? Eu nomeei a última comissão. A comissão, ela estabeleceu todo o trabalho e entregou o resultado às vésperas da minha posse. E eu, então, criei uma comissão mais expandida, que entregou o trabalho, e depois começamos a tramitar nos nossos conselhos. É importante, deputado Alex e demais deputados, que entendamos como é o trâmite na universidade. Nós temos 4 câmaras e o Conselho Universitário, 4 câmaras do Conselho. Então, como se trata de uma resolução ampla, ela passou na Câmara de Ensino e Graduação, ela passou na Câmara de Pós-Graduação, ela passou na Câmara de Extensão, e passou, por último, agora na Câmara de Administração e Planejamento. Em todas elas, exceto, na verdade, na Câmara de Ensino e Graduação e na Câmara de Planejamento, houve modificação no texto base, que agora vai ser submetido ao Consune em primeira reunião no dia 23. Então, não é verdadeiro que a UDESC tem uma política de ações afirmativas como essa aprovada na CAP. Ela foi apenas aprovada numa das câmaras e agora vai para a deliberação do Conselho Universitário. O senhor pergunta, né, Vossa Excelência pergunta se eu retirarei da pauta. Não retirarei da pauta porque não houve, ao longo da sua tramitação, nenhum ato ilegal. A resolução seguiu todos os trâmites internos da universidade, atendendo, inclusive, às leis, né? Digo para o senhor, né, para o Vossa Excelência, que nós temos 2 leis, uma federal, não específica sobre cotas, mas a lei, o artigo 207 da nossa Constituição, que garante a autonomia universitária. Não bastando isso, também a Constituição Estadual, no seu artigo 169, também garante a autonomia universitária. Então, nós nos baseamos nessa autonomia universitária para fazer os trâmites administrativos, de forma a incorporar uma política de cotas. Também acho que é importante esclarecer que a política de cotas nossa, né, ela não tem todas as... É preciso separar o que é cota do que são vagas suplementares. As cotas para nós dizem respeito a ensino público, negros e pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Essas são as percentagens que estão na política de cotas. As demais que o senhor cita, dizem são vagas suplementares, vagas adicionais que poderão ser atingidas mediante critérios. Aí estão os apenados, os refugiados, os quilombolas, as pessoas trans. São vagas adicionais, não são cotas. Não
são cotas. As cotas dizem respeito àquelas que eu falei, ensino público, negros e pardos, indígenas e PCDs. Né? Diante disso, né, nós entendemos, a universidade está discutindo isso, e ela tirará o melhor, né, a partir da discussão no Consune, qual é a política de ações afirmativas que a universidade pretende implantar. Né? Nós entendemos, né, que temos que nos adequar aos novos tempos. Grandes universidades mundiais e brasileiras, cito aqui a Unicamp, que dispensa apresentações, adota uma política de cotas semelhante àquela que está sendo tramitada no Consune, que eu insisto, ainda não está implantada, ainda é objeto de discussão, e o Consune, o Conselho Máximo da Universidade, que representa toda a universidade, e aqui eu quero deixar claro mais uma vez, a universidade tem grupos, eu diria, da extrema esquerda à extrema direita, né, que convivem, né, por enquanto, eu espero que sempre de maneira harmônica, discutindo ideias. Né. Não cabe à reitoria fazer patrulhamento ideológico, nem em relação à esquerda, nem à direita, porque nosso posicionamento é pela legalidade acima de tudo. O que ocorre, né, nos corredores da universidade, ocorre ali e nós não interferimos, né, de forma alguma. Portanto, as ideologias são transversas em toda a universidade, né? Cada professor, né, cada docente, cada técnico, cada estudante tem liberdade de professar a sua ideologia. Nós não tolhemos nenhuma manifestação, desde a extrema esquerda até a extrema direita. Né? Não nos diz respeito fazer esse patrulhamento. A questão religiosa que o senhor aponta, né, que Vossa Excelência aponta, foi um ato isolado. Eu digo por mim, né, eu fui diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC em Joinville, e na minha gestão, naquele centro, não apenas permitia, como incentivava também as manifestações religiosas, desde que ordenadas pelo uso da sala de aula, que a única restrição que a gente faz é que não que seja feitas as manifestações religiosas de qualquer espécie, né, desde que usando os espaços adequados em horários adequados. Foi isso o que nós definimos também para a direção do SEART, é isso que ocorre atualmente. Ocorre hoje a liberdade completa religiosa, como não poderia deixar de ser, né? Me reuni com a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, definimos o que, uma regra geral para toda a universidade, baseada naquilo que eu acredito e que eu executava lá em Joinville. Então, fico a consciência tranquila de que a nossa determinação atende completamente, não há hoje na universidade nenhuma discriminação religiosa de qualquer espécie. A manifestação religiosa é livre e aberta a todos os nossos membros, tá? Desde que ordenados, usando os espaços adequados e usando o tempo adequado. Tá? Quero dizer, né, sobre a foto, né, que Vossa Excelência se manifestou, né, é uma foto também do ano de 2019. 2019. Estamos no ano de 2025. Né? E é uma foto que está no catálogo, né? Foi publicada em 2020, né? Quando o reitor era outro, não era eu o reitor. Né? Eu fico espantado de que eu tenha que responder por uma ação de 2019, 2020, atrasada. Quem trouxe essa foto está 6 anos atrasados. 6 anos atrasados. Por que a pergunta não faço a Vossas Excelências, faço a todos que se interessarem pela resposta, porque só agora essa foto foi trazida à tona. Ela está publicada desde 2019, desde 2020, para ser mais claro. Por que os reitores anteriores, por que os diretores pró-reitores anteriores não foram chamados a essa responsabilidade? Né? Então, é uma pergunta que eu deixo, uma pergunta retórica que eu deixo no ar. Sobre a questão, para finalizar, sobre meritocracia, eu
eu junto com a meritocracia, eu falo isso em todas as formaturas, né? Eu trago uma outra palavra muito importante, a meritocracia junto com a equidade, né? A equidade, diferentemente da igualdade, a igualdade trata todos iguais. A equidade trata os diferentes de forma diferente. Nós entendemos que há vulneráveis na sociedade. São esses vulneráveis que nós pretendemos atingir diretamente com as cotas. Então, a nossa política de ações afirmativas está centrado na meritocracia, sim, na meritocracia calcada na equidade. E esse é um conceito. Mais um minuto só, que nós, em viagens internacionais que fizemos junto ao Ministério da Educação da Finlândia e da Suécia, aprendemos que lá se faz dessa forma. Eu não preciso dizer que lá dá muito certo. Esperamos também que em Santa Catarina, com toda a sua formação, com toda a sua ideia, também traga as melhores práticas dos melhores países em termos de educação, né? Renovo o meu convite a todos os deputados e deputadas para conhecerem as nossas instituições por dentro, conhecer o nosso deputado Maurício Peixe, nosso robozinho lá de Joinville, o nosso museu aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, o nosso DNA de Lages, o nosso clínica do Cefid, o nosso hospital veterinário de Lages, enfim, a nossa UDESC que atende a todos os catarinenses. Muito obrigado. Ok. Senhora deputada, senhores deputados, até solicitando a permissão de vocês, nós temos um horário regimental até às 16 horas, onde começa a ordem do dia. Então, nós temos aí praticamente mais 39 minutos para esses questionamentos. Eu solicito e peço aos deputados, se for possível, nós temos 3 inscritos, deputado Gessé Lopes, deputada Luciane Carminati e deputado Fabiano da Luz, que possam fazer a utilização dos tempos de 8, 9 minutos, e, posteriormente, em conjunto, o senhor reitor Fragali faz a resposta dos 3 questionamentos dos parlamentares, para a gente não fazer esse vai e volta. Pode ser assim? E, no final, depois da resposta do professor Fragali, regimentalmente, o autor do requerimento teria mais aí uns 5 minutos para a finalização. Com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor reitor, por atender a solicitação da Assembleia Legislativa. E começo aqui com uma frase que eu achei na internet com relação ao UDESC. A UDESC foi criada para criar profissionais competentes, cidadãos de bem e líderes comprometidos com o nosso Estado. Nosso Estado, Santa Catarina. E é com essa palavra que eu quero começar aqui a falar. O senhor já viu, reitor, o governo de Santa Catarina investir em estradas fora do Estado? O senhor já viu o governador do Estado investir na agricultura de outro Estado? Você já viu o governador de Santa Catarina investir em obras de qualquer espécie em outro Estado? Pois a UDESC é a única instituição de Santa Catarina que investe fora do Estado. Então, é o dinheiro do pagador do imposto de Santa Catarina sendo investido fora do Estado. E por que eu digo isso, reitor? Porque dos 800 ou quase 900 milhões do duodécimo que a UDESC recebe, 37% disso é investido em alunos fora do Estado. Sem critério algum. São alunos que não tenho nada contra os alunos de fora do Estado, mas sem critério algum, eles vêm aqui, estudam com o dinheiro do catarinense e voltam para o seu Estado. Que tipo de investimento para o Estado é esse? Que tipo de investimento para o Estado? Tirando vagas dos catarinenses, dos filhos das pessoas que pagam imposto e pagam a UDESC, para investir na educação, na profissionalização de alunos de fora do Estado, sem contrapartida. E isso aqui, 37%, é 337 milhões de reais, que anualmente vai para fora do Estado de Santa Catarina.
Isso aqui eu tenho falado faz tempo já, que a UDESC, nesse quesito aqui, peca, e peca muito, ao contrário das universidades gratuitas, que pessoas de fora têm um compromisso de ter moradia aqui, de pelo menos 5 anos, e tem contrapartida depois de se formar, de trabalhar por Santa Catarina. Isso é compromisso com Santa Catarina, reitor, mas eu sei que o senhor não tem culpa, porque isso aqui é algo, como o senhor falou, de outras gestões. E muito do que eu tenho falado da UDESC, eu sei que algumas das suas falas foram direcionadas a mim, mas eu sei que o senhor, porque eu reverberei algumas coisas na internet, mas eu sei que o senhor não tem culpa de muitas coisas que acontecem, porque, de fato, são coisas, às vezes, de outras gestões, coisas que, às vezes, o senhor não tem o compromisso ou não tem a autonomia para resolver. Mas é a UDESC. O senhor é um reitor, o senhor representa a UDESC, né? Então, quando as coisas acontecem na UDESC, não importa se é na CEART, se é no DCE, se foi o aluno não sei de onde, o senhor representa a UDESC. Por isso, você é que está aqui para nos ouvir. E quando eu vou falar de algumas coisas, se der tempo de tudo, daquilo que chega para mim, e é através de alunos da UDESC e de professores da UDESC. Não é, eu acho isso aqui do nada. Por que a gente achou aquele negócio de 2019, da mulher pelada lá com uma criança encostando nela? Porque foi um professor que nos mandou aquilo ali, que achou. A gente não viu, está escondido lá dentro de um site. Agora, os catarinenses, eles têm sim o direito de repudiar isso. Não importa se foi 2019, se foi 2015, 1800, não importa. Foi na UDESC que paga com o dinheiro dos catarinenses. Todo mundo tem o direito de reclamar e de achar ruim. O senhor falou que não tem as cotas, que ainda não está decidido, mas aqui está lá, que ainda está em tramitação, 15% para estudantes de ensino público. Isso aqui, tudo bem, é uma assinatura de que o ensino público é uma porcaria, né? Tem que dar cota para as pessoas poderem conseguir ingressar, mas tudo bem, é válido. 23 para negras, 7 para indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, transtorno aspecto autista discutível, e vaga suplementar, né, que não é cota, para trans, e para presidiário, para privação de pessoas com privação de liberdade. As pessoas não têm o direito de reclamar disso, as pessoas que pagam imposto não têm o direito de reclamar sobre dessas questões aqui. Debate, eu não vejo, assim, tudo bem, debate lá pode ser de direita e esquerda, eu vejo reclamações dos alunos da direita que muitas vezes não têm o direito de se manifestar lá, por conta da pressão. Mas a gente vê debates sobre questões palestinas mobilizando a comunidade universitária da UDESC, lá dentro da UDESC. As pessoas fazendo movimentação em defesa de terrorista. As pessoas, alunos, aqui deve ser professor, tem um monte de marmanja aqui defendendo Palestina e Hamas dentro da universidade. As pessoas precisam ir lá nesse código de barra aqui, ó, e entrar lá, ver as atrocidades que o Hamas, que a Palestina faz com crianças, mulheres. Clica aqui, ó, e vai lá ver o que eles fazem. E para vocês saírem defendendo na rua, achando que é bonito, é legal, e é ideológico, é revolucionário. Isso aqui o senhor já esclareceu, né, dos estudantes evangélicos que são proibidos, já foi resolvido. São pessoas que reclamam disso. Da foto que rodou na internet desde 2019, porque estava escondido dentro de um site. As pessoas têm o direito de repudiar isso aqui. Eu sei que é do DCE, mas eu acho que o reitor, como a pessoa que representa a universidade, deveria se posicionar na época que isso aqui aconteceu. CUDESC. O senhor ali, cabelo grisalho, você acha bonito isso aqui? CUDESC. Tu vibra, tu acha engraçado isso aqui? Vocês acham que isso aqui é dar orgulho? Dá orgulho de dizer que os alunos do DCE lá estão fazendo uma festa com o nome de CUDESC. Ah, tu acha bonito? Então tem mais que tomar no CUDESC mesmo. Ó, e aqui? Essa mulher aqui que vai, pela segunda vez, ou mulher, homem, sei lá, pela segunda vez vai com dinheiro público, vai representar os calouros, com 12 mil reais pagos com dinheiro público. Isso aqui saiu da outra vez, todo mundo reclamou. Com dinheiro público contratando. Por que não contrata pessoas que podem produzir, trazer um ensinamento? Se for para trazer isso aqui, traz o patati patatá, então, para alegrar lá os alunos. Professor, reitor, eu sei que muito isso aqui não passa pelo senhor, mas é que, como reitor, a gente espera que, às vezes, quando isso sai, faz uma nota lá de repúdio. Diz que a UDESC não faz parte daquilo ali, porque as pessoas que estão lá fora, que pagam os impostos,
que vê essas coisas acontecendo dentro da universidade, acaba ofuscando as coisas boas da universidade. A gente sabe que tem aluno bom, que a UDESC entrega, que tem que entregar 800, 900 milhões, é obrigação da UDESC entregar coisas boas. É obrigação, a gente nem vai falar aqui das coisas boas. Mas aí quando acontece essas coisas aqui, ó, queima o filme. Faz as pessoas desprezar essa universidade. Meu filho não vai estudar na UDESC, por causa dessas coisas aqui. Então o que a gente espera é que, como reitor, o senhor se posicione. Quando acontecer essas coisas, que queimam o filme da universidade de forma desnecessária, que pelo menos o senhor, como reitor, se posicione contra essas barbaridades. Obrigado, reitor, por nos ouvir. Ok, com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Eu quero cumprimentar reitor Fragale, prazer tê-lo aqui na Assembleia Legislativa. E eu fico muito feliz de ver a presença do reitor e da instituição aqui, porque a UDESC é uma grande referência nacional em educação, cumpre um papel fundamental para Santa Catarina. É só elogios por onde a gente passa, em qualquer estado que você vai, a UDESC é uma instituição reconhecida. Agora, acho muito estranho o senhor ter sido chamado aqui, e eu ouvi ao longo das últimas semanas, desde o vídeo do governador a discursos aqui de deputados, preocupados por ter lá uma palavra trans e por ter uma vaga para nordestinos. Parece que o mundo veio abaixo. Mas o curioso, reitor Fragale, é que nós tivemos inúmeras denúncias com relação ao programa Universidade Gratuita e ninguém foi chamado para vir dar explicação aqui nesse plenário. Nós tivemos uma série de denúncias com relação à telemedicina, a contratação bilionária na área da saúde, sem licitação, e ninguém foi chamado aqui para dar explicação. Nós tivemos contrato renovado do Hospital Materno Infantil e ninguém veio dar explicação. Nós tivemos um grande problema de denúncias no Detran, que envolveu o Tribunal de Contas, denúncias graves. Ninguém foi chamado aqui para dar explicação. Tivemos agora no Estrada Boa denúncias com relação a algumas obras com superfaturamento, pavimentação de má qualidade, e ninguém foi chamado aqui para dar explicação. Mas o assunto das cotas aqui foi como se fosse uma terceira guerra mundial. É curioso, porque de 3 senadores nós temos um carioca. E no ano que vem, de 2 vagas para o Senado, querem oferecer uma também para um carioca. Daí cota de 50% pode. Aí sim, aí pode se oferecer 50% das vagas para quem é do Rio de Janeiro e de 3 vagas a possibilidade de assumirem 2, e aí está valendo. E eu sei, Fragale, que você não está aqui porque o problema é sério que está acontecendo na UDESC. É apenas para ser pano de fundo, para se debater picuinhas e se esquecer o que verdadeiramente nós deveríamos estar investigando nessa casa, que são as graves denúncias do governo do Estado. Mas parabéns por ter vindo aqui, assumido e dar todas as respostas que precisamos. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Deputado Fernando Crelli, presidente em exercício, meu boa tarde, deputada, demais deputados, senhor magnífico, doutor José Fragale, seja bem-vindo a essa casa, cada um de vocês sejam bem-vindos à casa do povo. Sintam-se à vontade aqui, à vontade ao ponto de sorrir de forma jocosa diante dos comentários dos deputados, até porque essa é uma tranquilidade que o concursado tem, que aquele que chega aqui pelo voto não tem. Então, a gente muitas vezes não pode expressar aquilo que a gente realmente pensa, balançar a cabeça, fazer caretas e meneios. Sejam bem-vindos a essa casa que é o único poder
doutor José Fraglari, que tem a capacidade de aprovar ou reprovar ou alterar o 12º. Nós sabemos quanto bem cada número mostrado por senhor ali, nós conhecemos aqueles números, porque nós aprovamos esse recurso. Somos nós, os deputados, escolhidos pelo povo, que aprovamos ele. Então, nós sabemos muito bem e temos consciência que quase R$1 bilhão é o suficiente e é muitas vezes a sobra. E queira Deus que essa prova seja bem aproveitada. Quero parabenizar o meu amigo deputado Alex Brasil, que mesmo sendo base de governo, assim como eu, assim como o deputado Jessé Lopes, nós aqui, deputado Maurício Peixa, nós trabalhamos para que o governador do estado fosse Jorginho Melo. O meu nome estava no santinho dele, assim como o nome do Alex Brasil, do deputado Jessé Lopes, do deputado Maurício Peixa. Mesmo sendo base de governo, nós estamos fazendo o serviço da oposição. Porque cada vez que chega e lota centenas de mensagens nas nossas caixas de entrada do nosso gabinete, o nosso cartório se acumula e a gente olha. E se acumula porque temos muito o que fazer mesmo. Desde a 19ª legislatura, durante o período pandêmico no estado de Santa Catarina, aprovamos todos os incentivos fiscais desse estado para que houvesse arrecadação, para que a gente pudesse transferir esses recursos importantes. Não é o DESC que paga, quem paga é o povo catarinense. E nós temos que pegar e botar mais uma pedra em cima de um segundo assunto, deputado Matheus Cadorim, que nós não podemos mais citar e convocar ninguém nessa casa que evocam os mortos. Então eu vou evocar o José, que morreu atropelado na BR-101 de moto, que ganhava 2 salários mínimos e pagava a gasolina e o ICMS para poder manter essa casa em pé e os demais poderes em pé, um pagador de impostos. Nós temos que agir com racionalidade. E, por falar em racionalidade, retirar essa situação de esquerda e de direita da pauta e agir realmente com razão. A razão que move um deputado de base a fazer questionamentos, muito prático para ele, era falar, não, eu sou da base do governo. Ou muito prático para ele era ficar em cima do muro. Muito prático para mim é ficar em cima do muro. Pena, cadê o deputado Fabiano da Luz? Houve audiência pública e houve reunião aqui em relação à universidade gratuita. Tem que frequentar mais esse ambiente. Foi discutido aqui e foi aprovado com os votos de todos. Parece que foi um alienígena que votou na faculdade gratuita. Quem votou está aqui de pé. Não foi, não veio de outro planeta. Foram os deputados daqui. Então, não vou levar para o campo ideológico, apesar de ser um político ideológico, quem me conhece sabe muito bem disso. E tenho por convicção plena, se a esquerda está de um lado, eu estou de outro, porque eu tenho plena convicção daquilo que eu faço é certo. E esse é o exemplo que Santa Catarina dá para os demais estados da federação. Não é à toa que eles precisam vir para cá atrás de cota. Estão fugindo da péssima administração de seus estados. Bahia, 8ª cidade mais perigosa do mundo, quer dizer que é mais fácil você tomar um tiro na Bahia do que na faixa de Gaza, agora já pacificada pelo Trump. Simplesmente isso. Fogem da desastrosa administração dos seus países, dos seus estados. Um pior do que o outro, é por isso que vem para Santa Catarina. Ninguém aqui está xenofóbico ou tem raiva do imigrante, de forma nenhuma. E se fosse, falaria, porque quem iria preso seria eu, não seria nenhum de vocês. Arco com as minhas consequências. O que nós estamos vendo é uma onda desenfreada no nosso estado, que está custando caro sim para o cidadão, está custando caro sim para a saúde. Nós estamos recebendo aqui prefeitos que não comportam mais. Cidade ali de Ilhota, maior produtora de lingerie do estado de Santa Catarina e talvez do sul do Brasil. Flor Lima, nós não temos mais onde enfiar aluno do ensino médio. Uma cidade pequena, que triplicou a sua população. Triplicou. Esses são os problemas. Ande pelas ruas de Joinville. Quero ver quem para no semáforo e não tem 2 sujeitos barbados, maior do que eu, com a mãozinha assim, me ajuda. Café, almoço, janta, banho, e você não der, Ministério Público com a faca nas costas do prefeito. Não vou aqui agir de forma nenhuma aqui como uma oposição burra. Não tenho nada contra os prefeitos. Mas eles trabalham abaixo do chicote do Ministério Público. E é caro administrar um município e é caro administrar um estado. É caro.
Você tem o seu CPF comprometido durante todo o tempo na administração de um estado e na administração de um município. Se existe alterações ali dentro, tem que colocar aqui, vim falar aqui da questão do trânsito aqui, do Kennedy lá, do Detran. Sabe de alguma coisa? Se não sabe, deputado que sabe e não faz, está prevaricando. Traga a informação aqui e vão falar dela. Aqui, ó. Se sabe de alguma coisa ilegal que está acontecendo no Estado, põe no papel. Faz o que o Alex fez. Faz o que o Alex Brasil fez. Se sabe de alguma coisa, põe no papel. Porque se sabe e não está fazendo nada, está prevaricando. O resto, assim, aí sim passa para o campo da conversa, como se diz em Minas Gerais, um toró de prosa que não leva a lugar nenhum. Sabe? Põe no papel, faz como o Alex. Parabéns, Alex Brasil. Sabemos muito bem, presidente, o tamanho do que é o DESC. Somados 40 deputados, são 800 milhões de reais em emendas. E emendas, inclusive, que vão para o DESC. E se eu coloco o dinheiro lá, diz bem o planetário da nossa cidade de Joinville. Se eu coloco dinheiro lá, não posso nem perguntar o que está acontecendo dentro daquele prédio. O bolso do otário é virado para baixo. O Brasil chegou nessa desgraça que se encontra porque ninguém cobra nada, ninguém fiscaliza nada. E quando alguém cisma de fiscalizar, de forma jocosa é tratado. Aqui não, essa é a casa, como eu disse, que pode aprovar ou não aprovar o duodécimo e ainda por cima alterá-lo. Já tivemos uma experiência minha em 2019. Em 2019 eu estava aqui e questionei as obras, principalmente da UDESC e do Judiciário. Colocaram uma linha de crianças com o cabelo pintado na minha frente ali, com os piercing no nariz, e na linha de trás, eu conheço o que estão vestindo. Pessoas com terno de 900, gravata de 900 pau, terno de 7 conto e bolsa da Louis Vuitton. Salário de 45 pau. Tá no portal da transparência. Olha se alguém aqui está passando fome. Sei bem, trabalho na Comissão de Finanças e Tributação, que é a minha área, sou da administração, minhas pós-graduações são nessa área, é complicado. Então, digo bem para o senhor, essa aqui é a sua casa. Sabe alguma coisa de errado do Detran? Traz para a gente aqui. Traz. Põe no papel, traga aqui para nós, vamos discutir ela. Obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Boa tarde, magnífico reitor. Quero cumprimentá-lo também, presidente, todos os nobres colegas deputados, especialmente o nosso povo da UDESC. Muito bom tê-los aqui, professores, pesquisadores, diretores de centro, estudantes, técnicos. Esta casa está sempre aberta para também acolhê-los e acolhê-las. E que bom, né? Amanhã, dia 15 de outubro, como eu gostaria de discutir o futuro da educação nesse país, neste parlamento, às vésperas do 15 de outubro. Discutir os projetos de pesquisa maravilhosos que vocês fazem. E eu fico aqui na mesa ouvindo. Olha, quem é da academia, quem é da educação, Mota. Às vezes você fica décadas e décadas fazendo especializações, pesquisas, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para trazer contribuições, e aí a gente tem que vir aqui discutir uma foto de 6 anos atrás. A gente tem que ouvir sobre rezar ou não rezar na UDESC, quando a nossa Constituição é muito clara. Tem que ouvir tantas coisas aqui que não produzem nada, então eu quero pedir desculpas a vocês aqui, porque a gente deveria estar discutindo projetos de pesquisa, de educação, de inclusão, né? De construção melhor da sociedade, numa convivência mais fraterna e saudável. Pois bem, mas é isso que temos. E eu quero começar falando da tal das cotas de Norte e Nordeste. Eu começo dizendo o seguinte: Alex, você não é de Santa Catarina.
Você é do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. E se elegeu deputado? Então nós temos que proibir também que só pode ser deputado quem é daqui. E senador nem se fala, né? É uma vergonha. No Senado nós só temos 3 senadores para representar cada estado. Já estamos com um safe que eu estava lá na abertura da IFAP, o cara nem conseguiu abrir a boca para falar. Porque ele vai falar o quê? Se ele é do Rio de Janeiro. Conhece tudo, menos Santa Catarina. E agora nós vamos ter o Carluxo, que não serviu para ser senador no Rio, vai querer ser senador para representar esse estado, com tanta gente boa, para ser senador e senadora? Então vamos falar de cota, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Cota dá para um, não dá para outro. Conforme a cara do sujeito dá a cota. Então, vamos ser mais sérios nas coisas. A Suzaninha, não sei porque tem tanto preconceito com a Suzaninha, ela é uma artista reconhecida nacionalmente, ganhou prêmios da Fundação Catarinense de Cultura do estado de Santa Catarina. Premiada por esta fundação. Não pode fazer apresentações numa universidade pública. E o detalhe, não é o único edital, vários editais, entre os quais ela vai fazer a apresentação. Mas aí eu também quero apresentar para quem não conhece esta Constituição aqui, que deve estar na nossa mesa. Nesta Constituição tem um artigo que eu acho que dá muito trabalho, né? Ele diz o seguinte, artigo 205, e 206 e 207, que falam: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E no 207 ele fala: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Só isso aqui diz o seguinte: se o reitor quisesse, e você é gente boa, é um cavalheiro, é um gentleman, nem precisava vir aqui, porque a instituição goza de autonomia didático, financeira e pedagógica. E se a gente tem críticas aos reitores, elegemos outros. Não é assim a democracia? É assim para presidente da República. Quando a gente tem um que é contra a vacina, que é contra a arte, contra a cultura, contra a educação, o povo brasileiro escolhe outro presidente. É democracia? Se tem provas, por favor, apresente, que eu sou a primeira pessoa a levar na Polícia Federal. Agora chega dessa conversinha e, por favor, seja civilizado. Aqui não é para pitbull, aqui é para deputado que respeita quando o outro fala. Por favor, eu lhe respeitei na sua fala, eu lhe respeitei, me respeite. Aqui não é um lugar de pitbull, aqui é um lugar de deputados que conseguem ouvir os outros deputados, divergir numa democracia. Não é assim que a gente ensina as pessoas? Eu, na minha vida, nunca tive medo de cara feia. Nunca tive medo de cara feia. Ao contrário, as pessoas que são mais agressivas e violentas é porque elas têm total insegurança sobre o que pensam. E aí, a agressão é para tentar disfarçar a sua insegurança. Sobre as denúncias que tem em relação a grupos ideológicos de direita que não aguentam mais a UDESC, porque ela virou Che Guevara, meu Deus do céu. Eu tive uma ideia agora. Acho que eu vou abrir uma ouvidoria só para os da esquerda denunciar. E vou dar um exemplo aqui de hoje. Hoje, véspera do Dia dos Professores, deputado presidente Fernando.
Teve uma menina haitiana, portanto imigrante, estrangeira, que foi homenageada em Brasília pelo governo federal, pelo um trabalho lindo que ela fez numa escola pública em Xanxerê. Ela é tão pobre que os professores fizeram vaquinha para comprar roupa para ela poder ir para Brasília. Sabe o que aconteceu? E eu tenho provas aqui no meu celular. Essa menina foi recebida pelo ministro Camilo, pelo presidente Lula, se emocionou, fizeram fotos, os professores colocaram o resultado do trabalho da escola e da menina no Instagram. E a CRE de Xanxerê, junto com a diretora da escola, chamam os professores e essa menina para registrar no livro de ocorrências uma ata da escola, porque ela não poderia fazer isso. Eu estou falando de um presidente eleito, de um ato público. Então eu quero dizer aqui, vamos parar com essa hipocrisia, eu estou cansada. Eu estou com lista que não cabe na minha mão, de professores perseguidos nesse estado. E aí, a gente quer transferir isso para outros, para casos isolados. Eu faço questão de discutir perseguição. Faço questão. Vamos abrir uma ouvidoria para todo aluno e professor que se sentir ameaçado poder denunciar e ter a justiça valendo. Então, reitor, parabéns, continue firme respeitando os seus coletivos, os seus conselhos, a sua comunidade acadêmica. E viva a nossa única universidade pública estadual de Santa Catarina. Viva a UDESC! Ok. Nós estamos a 9 minutos do encerramento. Então, eu peço, pelo regimento, nós teremos aí 5 minutos do professor Fragale e finalização será do deputado Alex Brasil. O deputado Jair Mioto solicitou a palavra por alguns minutos. Então, deputado Jair Mioto, eu passo a palavra para o senhor como se fosse, né, uma solicitação aí pela ordem. Senhor presidente, eu quero também deixar uma contribuição aqui. O meu filho formou-se agora em julho na ESAG, que é a melhor escola de administração do Estado, e frequentou, e inclusive foi um dos mais bem avaliados. Cumprimentar o reitor José Fragale. Se o deputado Alex puder deixar ele escutar a minha fala, eu gostaria. Tudo bem. Cumprimentar o reitor José Fragale. Já conversei com ele de manhã, meu filho formou-se na ESAG agora em julho. E, reitor, o que está acontecendo aqui é o que acontece, é o debate nacional, deputada Luciane Carminati, que permeia as universidades. Não há como esconder isso, que essas questões ideológicas. Eu, quando fiz faculdade, era do mesmo jeito. Era uma discussão de esquerda, direita. Então, isso é um conceito que está se prolongando no mundo todo. Então, é um cenário do Ocidente, não só do Brasil. É importante que a reitoria esteja atenta. Mais um minuto. E nós aqui nessa casa, nós já aprovamos leis de coisas tão óbvias que nem precisava lei. Por exemplo, aprovamos lei aqui proibindo nas escolas, não está falando de universidade, nas escolas, músicas de apologia às drogas e à violência, que nem precisaria lei para isso, mas tem que se fazer porque tem acontecido. E também lei que proíbe exposição de crianças de minha autoria a danças de conotação sexual, que nem precisaria lei para isso se não ocorresse nas escolas. Então, existem sim nas universidades essas situações e precisam ser observadas para que as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes não sejam instrumentos de ideologias, mas que eles possam exercer aquilo que propõe a universidade, para que, quem sabe, um dia nossas universidades possam gerar prêmios Nobel, possam gerar pessoas que sejam reconhecidas no mundo todo. Obrigado. Com a palavra, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Vamos ser breve aqui para dar o tempo certo para todo mundo. Antes de entrar no fechamento, que eu vou pedir para o reitor só me dar uma última resposta, que não deu tempo também para ele fazer todas as respostas, eu quero dar a ele essa oportunidade.
Quero pegar 2 pontos aqui que citaram da minha fala. Uma do próprio reitor. Realmente, aquela foto, comprovadamente, é de 2019, só não era reitor. Mas eu também não era deputado. Então, se naquele momento eu fosse, pode ter certeza que aquele reitor estaria sendo convocado pelo meu parlamento e essa casa, com certeza, o teria recebido. Não sei se com a coragem que o senhor tem, porque hoje o senhor engrandece a sua gestão e engrandece essa casa pela sua presença. Então, acho que é bom deixar claro esse fato. E também aqui eu quero aproveitar a oportunidade para responder sobre a questão do Alex Brasil ser deputado em Santa Catarina. De fato, eu não tenho por que não me orgulhar de ter conseguido 20 mil votos, 271, no estado ao qual eu não nasci, mas eu adotei como meta para querer viver e construir uma história. Nem meus pais, nem meus irmãos votaram em mim, porque eles não estavam aqui. E a diferença de o Alex Brasil ser deputado de Santa Catarina, do que alguns colocam aí sobre a questão de cotas, é que o Alex é deputado de Santa Catarina por mérito. Porque eu nunca tive pai rico, nunca tive padrinho político, e as 20 mil pessoas que votaram em mim, votaram porque acreditaram em mim. E isso é mérito, isso não é cota, isso não é só afirmativa. Isso é a pessoa que faz por merecer onde ela está. E eu fico muito orgulhoso de hoje poder estar representando os catarinenses, ainda que contrariando o estado que eu nasci, já que as cotas foram criadas, inclusive, para o Centro-Oeste, onde eu nasci. Então, isso mostra o meu comprometimento com os catarinenses, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, entregando àquelas pessoas um trabalho justo, honesto, da qual me foi confiado. E, por fim, eu quero aqui deixar para o reitor uma última resposta, que não deu tempo, era a minha última pergunta, que é justamente sobre aquela questão que relatam dele estar desrespeitando já uma ação que transitou em julgado sobre o afastamento de um diretor do SESMO, aonde, inclusive, já foi julgado em segunda instância, porém, novamente reabrir o caso para que se tomasse novamente o afastamento desse diretor. Como já existe uma ação que transitou em julgado e determinou que o mantivesse no cargo, eu vou dar a oportunidade para o reitor, é a última pergunta que não dá o tempo dele responder. Muito obrigado. Ok, deputado Alex Brasil, com a palavra, então, magnífico reitor, professor Fragali. Vou aproveitar os 5 minutos, primeiramente, para agradecer sinceramente ao deputado Alex Brasil pelo convite de estar aqui conversando com os nobres deputados e deputadas. Eu vejo aqui algumas pessoas com quem eu me relaciono, vou citar aqui o deputado Cadorim, o seu assessor, o Bruno Kurz, colega do meu filho, muito me honra, eu vejo o Bruno ali na audiência, e o Bruno tem meu telefone, o senhor já me ligou, e eu atendo a todos, disponibilizo o meu telefone para que todos que queiram conversar comigo fiquem totalmente à vontade para assim o fazê-lo. O deputado Sargento Lima já esteve no meu gabinete lá no CCT, foi nosso primeiro encontro, né? O senhor é um admirador do nosso aerodesign, nosso projeto de avião. Eu o levei para conhecer em loco, para conhecer o senhor que tinha feito uma emenda parlamentar para dar suporte àqueles estudantes. E muito nos honra continuar a tê-lo como apoiador lá no nosso planetário, que mais uns 2 ou 3 anos já estará aberto à comunidade catarinense. Agradeço de coração todo o seu empenho pela universidade, né? Ao deputado Minotto também, que muito nos honrou com uma recomendação, né, uma placa e uma homenagem pela sua intenção para a nossa UDESC. Sou muito agradecido ao senhor pela homenagem que recebemos da sua lavra, né? Deputado Fabiano, lá de Pinhalzinho, né, onde temos um núcleo do leite, que vai ser referência para Santa Catarina, vai atender toda a cadeia do leite aqui no nosso estado. Enfim, e graças ao apoio de toda a bancada do Oeste, aqui, deputada Carminá, deputado Fabiano, deputado Marcos Vieira, e deputado Mauro de Nadal, e tantos outros que talvez eu esqueça aqui. O deputado Maurício Peixe, ele confia tanto na UDESC que teve um filho seu formado conosco. Eu tive a honra de fazer a colação de grau do seu filho, deputado, e vejo que ele agora está no exterior, né, segundo nós conversamos, e isso mostra a potência da UDESC, né, formando catarinenses que trabalham no Brasil, trabalham em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, né?
E isso que é o nosso orgulho, né? Assim como o filho do deputado Maurício Peixe, temos inúmeros estudantes que estudaram aqui na nossa instituição, né? Muitos deles ficaram no Estado, empreenderam, gerando riqueza no Estado. Outros preferiram voltar ao seu estado natal e outros decidiram ir para o mundo, levando o nome da UDESC. Essa é a nossa marca. A nossa marca transcende as cidades onde estamos, transcende o estado onde estamos, transcende o nosso país. Essa é a marca UDESC, que muito nos honra, e nós continuaremos o nosso trabalho. E agora a nossa meta é sermos cada vez mais reconhecidos internacionalmente com a nossa pós-graduação, com o nosso trabalho de pesquisa em ciência básica e ciência aplicada, né? Deputado Mário Mota também, paulista como eu, assim como o deputado Alex Brasil de Mato Grosso do Sul, eu sou paulista, conversamos inúmeras vezes, eu e o deputado Mário Mota, e viemos para Santa Catarina. Eu estou aqui há 31 anos, né, porque gostei, vim aqui para trabalhar, né, assim como muitos dos meus colegas vieram do Paraná, do Rio Grande do Sul, temos gente do Nordeste. Essa é a nossa riqueza, né? Esse é o valor de Santa Catarina, né? Não se bastar a si mesma, né? Nós precisamos das pessoas que trabalham, que vêm de outros estados, assim como eu, deputado Alex, né, e tantos outros, deputado Mário Mota, e assim também, né, como estudantes que vêm aqui fazer a sua vida, né? Em Santa Catarina não se basta nós mesmos, nós produzimos, inclusive, para o consumo de outros estados e outros países, né? Vivemos no mundo, né? No mundo aberto, e ainda bem que somos um mundo aberto. Eu vou responder a sua pergunta, deputado. Professor, me permita um minuto só para responder a pergunta do Alex, rapidinho. Me permita 10 segundos. Deputado Alex. É uma questão de legalidade, deputado, né? Professor, me perdoe. Eu não quero quebrar a sua resposta. Só gostaria de acrescentar que eu sou fruto do primeiro curso de especialização do Cefid, 1988. Estamos chegando no horário regimental, então mais um minuto para que o senhor possa fazer deputado, a sua... é uma questão de legalidade, né? Eu, quando assumi a reitoria da UDESC, jurei cumprir a lei, né? E o que se fala que é um ato julgado, não é o julgamento não é contra o mérito, é contra a forma. Se o senhor ler, né, se Vossa Excelência ler todo o julgado pelo juiz, verificará que ele não trata da questão do mérito, ele trata da questão da forma. Então, houve uma ilegalidade e eu, como reitor, jurei cumprir a lei. Então, eu estou apenas cumprindo a lei. E essa é a resposta que o senhor deve dar a quem o pergunta sobre esse assunto. Vossa Excelência, muito obrigado. E quero agradecer mais uma vez ao deputado Fernando Krelling, nosso colega lá de Joinville. Eu não sou joinvilense, mas me sinto joinvilense. E a todos os nobres e nobres deputados e deputadas por essa escuta aqui na data de hoje. Muito obrigado. Obrigado, professor Fragali. Essa presidência encerra o presente ato e mantém a sessão suspensa até às 16h05, quando retornamos para a ordem do dia.